o Senhor mandou Noé baturmar, vedar, né? Eu quero falar melhor, vedar a arca por dentro e por fora. Glória a Jesus. Então, irmão, Noé obedeceu à voz do Senhor. Nós vamos a seguir para o capítulo 6 e o versículo 15, né? Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. E o capítulo 6 e o versículo 15 diz assim: e dessa maneira fará, né, aleluia, de 300 côvados e comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Irmão, o Senhor, Ele mandou que ali Noé, né, fizesse a arca conforme a orientação de Deus. Irmão, será que eu e você estamos seguindo a orientação de Deus? Amém? Será que o louvor, as pregação que é pregado na rádio Deus de Abraão, será que eu e você, nós estamos obedecendo? Irmão, eu tenho pelejado, eu tenho tentado, né? Eu tenho, aleluia, implorado para o povo assim obedecer a palavra do Senhor. Amém? E o capítulo, irmão, 6, versículo 16, diz aqui assim: e fará na arca uma janela e de um côvado, né? Aleluia. Acabará em cima, e a porta da arca porá aos seus lados. Falei as, glória a Jesus, as andareis debaixo, andares, irmão, debaixo, segundo, aleluia, e terceiro, mandou fazer 2 andar, né? O segundo e o terceiro, irmão, né? E o versículo 17 do capítulo 6 de Gênesis diz aqui assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu, todos os que há na terra expirará. Irmão, o Senhor ali, Ele decretou, aleluia, aleluia, porque, irmão, Ele estava vendo o povo ali desobediente, se corrompendo, aleluia, e Deus, irmão, Ele é puro, aleluia, de olho e não pode enxergar, contemplar o mal, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. E eu quero aqui dizer para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, através da palavra Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Ele disse que trazia o dilúvio, né, sobre a face da terra, né? Aleluia. E toda a carne, irmão, aleluia, de vida, né, debaixo do céu, e todos que há na terra expirará. Amém? Que respirará. Irmão, Deus, Ele é fiel. Ele estava ali ainda querendo, aleluia, ter um contato com o homem, né? Através de glória a Deus, de Noé, né? Aleluia, o próprio Deus estava ali impulsionando Noé para que Noé ali ele fizesse a obra do Senhor como devia ser feito e como eu estou fazendo, irmão, aqui todos os dias na nossa rádio, amém? E será que o povo está ligando? Irmão, eu começo a falar e gente começa a se escorar por ali, por acolá, cabeça abaixo, para que diz, pastor, eu vou fazer, meu irmão, eu vou fazer, é verdade, a Bíblia está dizendo eu vou fazer. Minha gente, a gente temos que adorar primeiramente ao Criador, não é a criatura não. Amém? Aqui a Bíblia está falando de quê? De carne, irmão. Amém? Foi o que eu falei no início, mas para concluir, as minhas palavras através da palavra do Senhor, eu gosto de ler, é a palavra de Deus. Amém? E aqui no capítulo 6, versículo 18, irmão, diz assim: mas contigo, aleluia, estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca, tu e os teus filhos, e as tuas mulheres, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? O Senhor disse, olha, aleluia, Adão, oh, glória a Jesus, olha, Noé, Noé, eu vou fazer um pacto contigo, aleluia, e separa teus filhos, né, aleluia, separa aí a tua esposa, né, a esposa dos teus filhos e entra aí na arca, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão?
o Noé, ele já tinha, aleluia, proclamado o evangelho. Ele já tinha, aleluia, convidado o povo, irmão, para fazer a arca com ele, porque, irmão, ia ser um grande dilúvio, ia acabar com toda a gente. Mas aqueles que desse ouvido, Noé estava pregando, proclamando, aleluia, a verdade, a liberdade, a salvação para aquele povo. Mas o povo não quiseram obedecer à voz de Noé. Quantos dias, quantas vezes eu tenho clamado aqui, ou na feira, ou nas praças, ou nas estradas onde eu ando, e o povo diz a mesma coisa que diz que não é. Isso é um abestalhado, né? Aleluia. Onde é que essa terra vai pegar fogo, né? Assim disseram com Noé, louvado seja o nome do Senhor. Aonde é que Jesus vai fazer mais isso e mais aquilo, né? Nós vamos viver a nossa vida e nós vamos ligar para que esse abestalhado está dizendo. O povo chama de abestalhado, irmão. Aleluia. Chama de otário, né? Aleluia. Chama de desocupado. Aleluia. Chama de que não tem o que fazer, né? Aleluia. Mas Noé, ele foi chamado de tudo, irmão. De velho cafona, de velho desempregado, que nunca teve chuva e nunca ia chover. Mas vamos no capítulo 19, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, eu quero lhe orientar nesta tarde. Tarde de vitória com Deus para a sua e a minha vida. Irmão, obedece a palavra. Irmão, santifica na verdade. Aleluia. Porque nós estamos, irmão, aleluia, diante, aleluia, de tudo que está acontecendo. E a palavra de Deus se cumprindo e o povo estão cego, né? Mas tem Noé na terra. Aleluia. Tem Noé na terra. Aleluia, para te avisar. Amém? E o capítulo 19, e o versículo 19 do capítulo 6 diz aqui assim, irmão. E de todo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie, aleluia, meterá na arca, para os conservará vivo. Contigo, macho e fêmea serão, aleluia, serão. Amém. O versículo 20 diz: da árvore, conforme a sua espécie, aleluia, dos animais, conforme a sua espécie, aleluia, de toda réptil da terra, conforme a sua, louvado seja o nome do Senhor. Amém? De espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Irmão, o Senhor trouxe, olha o poder de Deus. Deus trouxe a ele, virá a ti, aleluia, 2 de cada espécie. Amém? E ele foi, aleluia, a Noé, 2 de cada um. E Noé, aleluia, vamos ver o que Noé fez. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome, para conservar em vida. E tu toma para ti, né, de todas a comida, né, aleluia, toda a comida que se come, aleluia, e ajunta a parte ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Aleluia. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmão, não tem para onde eu e você correr. Amém? Quando eu digo que eu e você tem que fazer o que Deus manda, não tem para onde você refugiar, irmão. Correr, aleluia, dessa palavra. Amém? Porque a palavra do Senhor, irmão, ela é firme, verdadeira e eficaz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler aqui, descer aqui no capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te visto justo diante de mim nesta geração. Olha, irmão, ele foi justo. Ele obedeceu a palavra do Senhor, irmão. Ele proclamou o evangelho que eu estou proclamando aqui, né? Aleluia. Irmão, a arca hoje é a salvação e a palavra do Senhor. Se você, irmão, puder aí ouvir a palavra, passar para outras pessoas o que eu estou pregando, né? Aleluia. O que eu quero fazer, né? Aleluia, para fazer a obra do Senhor. Irmão, eu estou investido aqui muito, né, na obra do Senhor, e o qual ninguém tem me ajudado aqui a fazer a obra do Senhor, a não ser a minha sogra, a nossa irmã Dália. Amém? Glória a Deus. E algum patrocínios, né? Algum anúncio que a gente faz, que é muito pouco, mas para nós anunciar o evangelho. Mas eu continuo assim investindo na obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né?
E o capítulo 7, versículo 2 diz assim: todo animal limpo tomará para ti 7 e 7 machos e suas fêmeas, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e fêmea, né? O 3 diz assim: também da árvore do céu 7 e 7 macho, fêmea, para se conservar em vida, e a semente sobre a face da terra, de toda a terra, amém? Ele estava orientando e ele estava fazendo, aleluia. Deus está me orientando e eu estou pregando, amém? A palavra dele. Se você obedecer esta palavra, se você, aleluia, se edificar através desta palavra, irmão, eu tenho certeza que a sua vida vai ser conservada diante do Senhor. Porque, irmão, aleluia, o mundo está corrompido, está, né? O mundo está de cabeça aí para baixo, revirando e fazendo acontecer, não está. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Amém? Nós temos um Deus que, aleluia, ele ainda não, ele vai continuar sendo o mesmo Deus que operou no passado. Ele opera no presente. Agora precisa eu e você, né, saber que ele é o Deus que, aleluia, que não admite que quem serve a ele ande com coisa errada. Ande, aleluia, fazendo e apoiando as coisas que não é dele. Amém, irmão? Eu não quero nem saber se alguém gosta de mim ou deixa de gostar. Que fale comigo ou deixe de falar. Amém? Aleluia. Através da palavra. A Bíblia diz, irmão, que no mundo, aleluia, nós não temos amigo. Amém? Aleluia. O mundo já é do maligno. O que é que eu quero ter amigo no mundo do maligno, irmão? Com o mundo eu não quero nem meia e nem ideia e nem conversa. Amém? Louvado seja Deus. Qual é o conselho que o mundo tem para lhe dar? Tem algum? Amém? Irmão, um dia eu estava na feira, eu estava assim meio, o sol quente, eu estava me perturbado, né? Eu falei algo, né? E um ímpio viu, sabe o que foi que o ímpio disse? Irmão, para esfriar a cabeça tem que tomar cerveja. Olha o que é que o mundo faz. Porque o mundo já é do maligno, irmão. O mundo, você como cristão, você não tem que tomar conselho do ímpio, não. Porque o ímpio não tem conselho nem para ele, aleluia. Mas aqui Noé tinha conselho para dar ao povo. Mas, aleluia, eu quero adiantar, irmão. Porque Noé, quando ele pregava, aleluia, o povo desobedecia a palavra do Senhor. E casava, né? Bebia, comia e se dava em casamento. E até que veio o dilúvio, né? Aleluia. E começou a chuviscar, a pingar. E o povo viu aquilo, né? E não levaram em conta e começaram aí, né? Nas festas, casando, né? Aleluia, se prostituindo, aleluia, bebendo, né? Nas suas orgias do pecado, né? E começou os pingos a engrossar, né? Aleluia, e começou agora a chover forte. Aleluia, e começou agora a criar água na terra, coisa que tinha muito tempo, né? Aleluia, que não havia chuva sobre a face da terra. Aleluia, mas aí quando a água foi subindo, Noé, aleluia, já foi procurando ali, abrindo a porta da arca, né? E colocando tudo para dentro, né? Enquanto, aleluia, era tempo, né? Porque Noé tinha sido instruído por Deus e Noé também instruiu o povo, né? Mas o povo não queria obedecer. Você acha que está diferente de hoje, irmão? Irmão, eu pelejo, né? Aleluia, eu pelejo com todos, não é só com minha família não. Mas o povo não quer se voltar para Deus, amém? O povo não quer, aleluia, aleluia, admitir que a volta de Jesus está próximo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas pastor, mas Reginaldo, mas irmão, desde quando eu nasci de gente que eu vejo falar da volta de Jesus, irmão, o povo está nessa daí, sabe por quê? Porque Jesus, aleluia, não voltou, mas está morrendo muita gente, irmão, né? Nas guerras, aleluia, morre gente afogado, morre gente queimado, morre gente de acidente, morre gente de doença no hospital. E a volta de Jesus já voltou para aqueles que partiram. E se partir sem Deus, irmão, medite aí partir sem Jesus, sem aceitar o Filho de Deus. Amém? Aleluia, porque a Bíblia diz que só é filho de Deus quando o homem aceita Jesus. Aleluia. E o velho Noé aqui, ele obedeceu. E quando, aleluia, Noé entrou, irmão, aleluia, aí foi que choveu, né? Noé fechou a porta por dentro, o Senhor chegou, fechou por fora, porque o Senhor sabia, aleluia, que Noé ia fechar a porta, botar o ferrolho por dentro, aleluia, mas se alguém batesse na porta, Noé ia abrir a porta, o Senhor sabia disso.
Amém? Jesus conhece o meu e o teu coração, meu irmão, minha irmã. Amém? Não adianta, aleluia, eu querer dar uma de bonzinho, você querer dar uma de bonzinho, porque Deus conhece dentro do nosso coração. Deus conhecia e conhece o coração, aleluia, do velho Noé. Aleluia. E quando o povo estava ali, irmão, submergido sobre aquela água, a água dando no pescoço, a água já subiu até a cabeça e o povo nadando até cansar e morrer. Aleluia. O pecado hoje, o homem peca, cansa do pecado e morre e não vai para o céu de glória. É assim, irmão? O homem se envereda no pecado, o pecado chega ao pescoço, sobe a narina, sobe a testa, o olho e afoga o homem. Hoje, através do pecado, mas nós estamos pregando a libertação. Amém? E quando o povo bateram na porta, Noé nos abre. E Noé correu para abrir a porta por dentro. Mas não adiantava mais nada. Aleluia, porque o Senhor, irmão, fechou a porta por fora. Aí entra a palavra. A porta que eu fecho não tem homem nenhum que abra. Abre, Noé, a porta que eu quero ver. Aleluia, aleluia. Noé abre a porta, irmão. Foi uma calamidade. Amém? A água tragou muita gente, todas as pessoas foram engolidas ali pela fúria da água. Ali foi a mão do Senhor Deus, irmão. Aleluia. Ainda hoje, né, nós pregamos o evangelho da verdade. Aleluia. Você é de compartilhar, você é de chegar perto da gente? Não, você não admite que a palavra de Deus tem que ser pregada na verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Às vezes o povo quer ouvir baboseira, né? Aleluia. Às vezes o povo quer ouvir, aleluia, palavra com chantagem. Aleluia, palavra de engano. Aleluia, palavra que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai te dar isso, vai te dar aquilo, irmão. Aleluia, às vezes tudo é mentira o que o homem está falando, porque não prega a verdade. Aleluia. Nós estamos pregando aqui a salvação, irmão. Aleluia, aleluia. A riqueza maior do homem na terra e no céu é a salvação dele. Porque você já pensou, irmão, o homem partir da terra sem paz, sem Deus, sem salvação e ser, aleluia, lançado nas profundezas do inferno com o diabo e seus anjos e não ter mais salvação e a alma dele ser destruída pelo fogo do inferno para sempre? Aleluia, irmão, o prejuízo é muito grande, né? A alma vai sofrer eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Mas o Senhor, Ele manda avisar, aleluia, que o ímpio se converta dos seus pecados e que o justo a cada dia mais seja mais justo. Amém? Para que não perca a salvação que Jesus Cristo nos deu, a vida eterna. E só encontra na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus, irmão. Nós temos todo o direito da nossa salvação. Louvado seja Deus. Se tem uma coisa, irmão, que Deus se agrada, é quando o homem, aleluia, levanta suas mãos para o céu. Aleluia, e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Aleluia, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, me liberte de todo mal. Irmão, Deus, Ele se agrada e Ele vai nos salvar e vai nos libertar de todas as algias de Satanás. Amém? E aquelas pessoas, irmão, morreram todas, né? Noé escapou, né? Com sua família, com suas noras, com seus filhos, com sua esposa. Aleluia. Porque talvez se não fosse, né? Aleluia, Noé pregar também para a família hoje não tinha a salvação. Né? Às vezes hoje a gente prega para a nossa família e a nossa família não dá crédito à palavra do Senhor, né? Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que eu falei, irmão. Aleluia. A vida eterna só se encontra em Jesus. Amém? Aleluia. A carnalidade, irmão, a morte, aleluia, espiritual está aí, irmão. Você sai aí e já está de frente, aleluia, de Satanás. Satanás oferecendo tudo, aleluia, que ele não tem, né? Para iludibriar as vidas, as almas que custou o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Mas eu sou feliz com Jesus. Amém? Aleluia. Eu continuo dizendo para você, eu sou muito feliz com o Senhor. E o Senhor, Ele honra, aleluia, aqueles que honram Ele. Amém? Aleluia, você quer ser feliz? Aleluia, você quer ser salvo? Você quer ser liberto, né? Aleluia, do pecado e da morte. Glória a Deus, né? E do juízo de Deus. Aceita Ele e faz a vontade do Senhor, meu irmão, minha irmã. Amém? Aleluia, a palavra de Deus não mata crente, não mata ímpio, não mata, aleluia, macumbeiro, não mata feiticeiro, não mata drogado, não mata prostituta, não mata homossexual. A palavra de Deus transforma essas pessoas, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus dá vida. Essas pessoas que não têm vida. Aleluia. Porque Deus, ele veio, aleluia, na terra, mandou Jesus para isso, irmão, né? Para libertar os oprimidos das mãos de Satanás. Amém? Mas eu tenho que dar ouvido, né? Aleluia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O povo não ouviram a palavra de Deus através de Noé. Não, irmão, não ouviram. Será que você está dando crédito à palavra de Deus? Será que você está dizendo, o pastor está pregando a verdade? Amém? Será que você está dizendo, eu vou fazer isso mesmo que ele está mandando, que ele está pregando? Faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Deixe todo o embaraço, todo o pecado que de perto nos arrodeia e corra com perseverança ao encontro do nosso Deus. Amém? Que Ele é misericordioso em perdoar os nossos pecados. Ele é misericordioso em transformar as nossas vidas, porque as nossas vidas, aleluia, é escondida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Se o Deus não nos guardar, irmão, aleluia, o inimigo, ele nos traga. Amém? Irmão, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo seu. Amém? Às vezes você, aleluia, cocheia em dois pensamentos e o inimigo pode lhe tragar, irmão. Aleluia, porque a Bíblia diz que nós temos que ter uma mente de Cristo. Amém? Nós temos que olhar, aleluia, com os olhos espiritual. Nós temos que pensar, aleluia, com pensamento positivo. Aleluia, mas pastor, mas é difícil, mas não é impossível. Porque a palavra do Senhor manda que eu resista o diabo e ele fugirá de vós. Se você não resiste, aleluia, se ele está fortemente e você não está resistindo, você fuja dele. Amém? Mas que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que Deus mude aí, né, o meu e o teu pensamento a cada dia para pensar nas coisas do céu. Aleluia, todos os dias. Amém? Não tem coisa melhor de que adorar ao Senhor. Amém? A obedecer a Deus. Aleluia, porque Noé teve vitória. Amém? Porque, aleluia, você tem vitória. Aleluia, porque você obedece a palavra, irmão. Não tem coisa melhor. Amém? Aqui a Bíblia é um livro. Se você ler esse livro e não obedecer, é igual a qualquer livro. Mas se você obedecer, aqui é uma fonte de vida. Aqui é uma fonte, aleluia, de vida eterna, uma fonte de esperança. Aleluia, é a palavra que está aqui no conteúdo da Bíblia Sagrada. Amém? Nós temos todos os direitos, amém, de examinar as escrituras, amém, porque como foi no tempo de Noé, assim será no dia de hoje na volta do Filho do Homem, amém, glória a Deus, porque muito se casa, bebe, se dá em casamento hoje, né, hoje a gente prega, irmão, hoje eu não tenho mais nem condição de pregar na feira, aleluia, eu não tenho mais nem condição, o que é que eu faço? Entrego um aplicativo do meu cartão, da nossa rádio aqui, irmão, baixa a rádio, porque o povo hoje não deixa, porque através, né, das orgias do mundo, do bombardeio satânico do inferno, que tem atuado nas vidas, e as vidas estão indo, aleluia, para o abismo, mas não volta para Jesus, amém? É como pastor que você não pode pregar na feira porque não tem condição, irmão. Amém? O diabo levanta instrumento dele no meio da feira e é muita zoada. Às vezes a gente não consegue nem falar com as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o fim de todas as coisas vai vir. Amém? Se prepara, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Aleluia. Não vacile, não cochile. Aleluia. Se anime, creia. Aleluia. Como Jesus fez, como o Senhor fez. Naquele tempo de Noé, ele vai fazer, aleluia, nesse século. Amém? As coisas está tudo mostrando que a vida de Jesus está próxima. Não fica como aquelas 5 loucas, não, irmão. Fica atento como aquelas prudentes. Amém? Porque todas as coisas, aleluia, vai acontecer. Aleluia. Ou cedo ou mais tarde. Aleluia. Ou agora ou depois. Mas a palavra do Senhor, ela não vai voltar. Ele falou e ele vai cumprir. Às vezes as pessoas não crêem. Aleluia. Problema de quem não crê. Amém? Eu não posso fazer nada com quem não crê. Mas eu creio. E você está crendo? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida. E nós estamos crendo na santa, gloriosa palavra de Deus. Às vezes, irmão, o homem pensa ser famoso, né? O homem pensa em ser rico. A mulher hoje quer andar na beleza carnal, né? Arruma seu cabelo, se pinta, se maqueia, veste um short curtinho e vai se apresentar na carnalidade, né? Assim, mas não quer descer na presença do Senhor.
amém? E o fim de toda a carne vem, diz aqui em Gênesis capítulo 6 e o versículo 1 em diante, amém? O fim de todas as carnes vem, porque o Senhor fala isso, o Senhor fala isso já há quantos mil anos atrás? Porque o Senhor sabia e sabe de ontem, de hoje e de eternamente, Ele é o mesmo Deus, amém? Ele, glória a Jesus, sabe tudo o que está acontecendo. Amém? Hoje, irmão, a vaidade, a lascívia, a prostituição está grande no mundo. Amém? Hoje ninguém respeita mais ninguém. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, sogra não respeita nora. Irmão, tá uma bagunça, aleluia, geral, né? E eu e você, nós temos que pregar como Noé pregou. Amém? Ou que ouça, ou que o povo deixe de ouvir. Amém? O povo não ouvira Noé não, né? Noé ficou com dó, irmão. Será que eu não vou ter dó? Irmão, às vezes eu prego que o homem quer ter mais dó do que Deus, às vezes, amém? Porque, aleluia, quando Deus, aleluia, ele castiga, irmão, e o homem não quer, aleluia, obedecer o castigo de Deus, o homem morre, amém? O homem morre e não tem salvação, glória a Jesus. Agora, quando o homem é castigado e pede misericórdia a Deus, Deus tem misericórdia, amém? Louvado seja Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente, né? Que essas palavras, né, fique gravada na tábua do teu coração, né? Glória a Jesus, que você continue esperando e crendo que Jesus Cristo ele vai voltar. Amém? Jesus voltará para arrebatar os seus escolhidos. Amém? Aleluia. Eu posso pregar, você pode falar com firmeza que Jesus Cristo ele vai voltar para arrebatar os escolhidos dele. Amém? E você, irmão, como é que você está? Amém? Qual é a situação, a posição que você está adorando a Deus? Examine aí, né, a sua pessoa própria, amém? Porque não tem melhor do que você examinar a sua vida com Deus, amém? Eu creio, aleluia, o que estiver, né, aleluia, para Deus fazer, o alcance de Deus, Deus vai alcançar e vai fazer. O que você estiver, para você fazer, estiver ao seu alcance, faça, porque é louvável e Deus se agrada, amém? Glória a Jesus, a palavra do Senhor é essa nesta tarde, amém? Aleluia, porque o povo, irmão, deixou de obedecer ao Criador para receber convite, né? Aleluia, para ir para um forró, para casamento, né? Aleluia, para viver no algia e até que veio de nuvem e todos pereceram, né? E eu continuo pregando a mesma coisa. Quantos eu tenho pelejado? Vão me ajudar na rádio, né? Mande um louvor e ninguém, irmão, me ajuda eu pregar de forma e de maneira alguma. Dificilmente uma pessoa dá uma palavra de Deus aqui. Amém? Glória a Jesus. Mas que todos que estão ouvindo nesta tarde, que tome o conselho de Jesus, que tome o conselho da palavra do Senhor. Amém? Que não perca a sua vida, aleluia, por nada desta terra. Eu te garanto, aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida pelo amor a Cristo, salvará. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe, né? Tarde de vitória com Deus, encontra no ar. Palavra aí abençoada, eu particularmente, aleluia, preguei e recebi, porque me edifiquei mais nesta tarde. Eu tenho que fazer mais a vontade do meu mestre, do meu Deus. Amém? Eu não importa com sua vida, irmão. A sua vida pertence a você e a Deus. Mas um conselho eu te dou. Amém? Anda na presença de Deus, porque eu conheço a palavra. Ele disse ao patriarca Abraão: Abraão, meu filho, anda na minha presença e ser perfeito, né? Aleluia, não anda na minha presença e ser desmantelado não, porque o desmantelado, o que apoia pecado, não permanecerá na minha casa. Na minha casa, que eu estou dizendo, é no céu de glória, amém? Glorificado, não vai estar pensando que você vai para a igreja todo dia, né? E você está salvo não, meu irmão. Amém? Você vai para a igreja todo dia e às vezes não obedece a palavra de Deus. Não adianta nada, irmão. Eu estava conversando com minha esposa e com a irmã hoje, dizendo para elas, né? Aleluia. Digo, ó, irmã, ou você, ou eu, ou a minha esposa, ou todos os cristãos obedecem a palavra. Não adianta ir para a igreja com a Bíblia debaixo do sovaco, não, irmão. Né? Aleluia. Não adianta não, irmão. Aleluia. Porque se você vai para a igreja, se viu o pastor, se amostrar, não adianta não, irmão. Você tem que ser crente, irmão, onde você estiver. Aleluia. Você tem que fazer a vontade de Deus dentro do seu quarto, dentro da sua casa, no seu colégio, lavando roupa, lavando prato. Amém? Não só é na igreja, né? Aleluia. Deus. Se amostrando não, irmão. Aonde você estiver, você adora ao Senhor. Amém? Aleluia. Ah, mas eu quero ir, irmão, igreja não salva. Igreja tem um monte de pecado, irmão. Se você não tiver cuidado, você não sai nem crente de lá. Amém?
Glória a Jesus, de tanto pecado. Irmão, eu quero te falar nesta tarde uma coisa aqui. Onde é que Satanás mais anda, irmão? Onde é? É nas igrejas, irmão. Satanás é que nem morcego, né? Ele vai nas igrejas chupar o sangue dos crentes e lá tem muita gente que dá o lugar ao diabo, irmão, e o diabo entra. É pastor de mantelado, é crente de todo jeito. Deixa eu entrar aqui. É crente de mini-saia, é crente de cabelo cortado, é crente apoiando o erro. Irmão, e o diabo está onde? Ali, irmão, tem lugar, irmão, que o diabo já sabe que é dele. Então, a Bíblia diz que nós ficamos em Jerusalém. Onde é Jerusalém? Onde é Jerusalém? A nossa casa. Até que do alto seja revestido de poder. Amém? Conheça a palavra, viva a palavra. Ame a palavra, ame as coisas de Deus. Aleluia. Aquele que diz que ama a palavra e não cumpre, irmão, esse está fora da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, né? Que você mude de atitude, mude de ideia. Amém? E saber que multidão... Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmão, deixa eu aqui citar e os irmãos meditam aí o que eu falar. A Bíblia diz, onde tiver uma multidão, eu estou no meio. É assim? A Bíblia diz assim, ninguém quer mandar aí a mensagem aí não, irmão. Amém? Ninguém quer mandar uma mensagem. É assim que a Bíblia diz, onde tiver a multidão lá fazendo um evento, eu estou no meio. A Bíblia diz assim? Diz assim a sua Bíblia? Porque a minha Bíblia não diz assim não, irmão. Amém? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei presente. Amém? É assim? Então acaba, irmão, com esse negócio, né? Além de querer obedecer o homem, de querer estar se amostrando. Amém? E tu tem que se apresentar, eu tenho que me apresentar, para Deus, com o nosso corpo, aleluia, com a nossa alma, com o nosso espírito, com tudo que é nosso, porque eu creio que é no Salmo 103, que diz que tudo que há em nós, louve a Deus, amém? Nós temos que louvar a Deus com tudo que nós temos, aleluia, não é com que você, aleluia, pensa que vai agradar a Deus e às vezes está desagradando ao Criador, e às vezes a gente perde a salvação por besteira, viu, irmão? Às vezes a gente perde a salvação por não obedecer a palavra da verdade. Às vezes fica até com raiva de quem está pregando a verdade. Aqui muitos ficaram com raiva de Noé. Zombaram de Noé. Ajuntar o grupinho, ó. E muitas pessoas zombando de Noé. Zomba de Noé, zomba do pregador, viu? Aleluia, zomba do pregador, persegue o pregador. Amém? Aleluia, persegue o profeta. Amém? Porque, aleluia, a maldição vem sobre a tua vida. Aleluia, você pode até ter uma vida boa, irmão. Amém? As pessoas iam casar, comer porque tinha dinheiro, né? Aleluia, tinha uma vida boa? Tinha. Mas a vida boa deles não compraram a salvação. Depois que, aleluia, a arca começou a flutuar sobre a água, eles se afundaram, o dinheiro deles não se viu não, irmão. Aleluia, cadê os bois que eles iam olhar? Cadê a fazenda? Cadê o casamento? Aleluia, cadê as orgias deles? Acabou-se, irmão. Depois da morte segue-se o juízo, irmão. E o juiz do Senhor sem misericórdia. Agora vai ficar com a missionária, né? E a segunda parte do programa para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.